Olá pessoal do sétimo ano, this is Mr. Rocha speaking. Então pessoal, eu sou o Roberto Rocha, your new English teacher, certo? Esse é o nosso primeiro vídeo, estamos aqui, esse é o nosso quadro, estou gravando aqui da minha casa, a partir de um celularzinho, é um vídeo amador, certo? Não é em um estúdio profissional, mas estamos fazendo o que podemos, certo? Com carinho, para que vocês possam, de casa, seguros, tranquilos, terem nossas aulas. Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar hoje, nesse primeiro vídeo, com um conteúdo da lição 1 do livro de vocês. A lição 1 do livro de vocês aborda muita coisa. Esse material de vocês é um material que é bem exigente. Isso é muito bom. Mas a gente tem que se esforçar muito para dar conta. Então vamos lá. Um dos assuntos que a lição 1 cobre é como falar de rotina. Como assim rotina? Como você descrever sua própria rotina para alguém? Olha, eu faço isso uma vez por semana, eu nunca faço tal coisa, eu jogo futebol todo domingo, eu jogo videogame toda noite e assim por diante. Também para você perguntar sobre a rotina de alguém. O que você faz nos finais de semana? Você geralmente fica em casa à noite? Com que frequência você joga videogame? Então vamos aprender como dizer isso em inglês agora. Caso vocês já tenham estudado isso antes, é bom que vai funcionar como uma review, como uma revisão. Alright? Let's go for it, guys. Again, my name is Roberto Rocha, but you guys can call me Mr. Rocha. Alright? So, quando a gente se refere à rotina, pessoal, a gente precisa, em primeiro lugar, de vocabulário. Sem vocabulário, a gente não consegue expressar nada, literalmente. Então, vamos ver, ou rever, no caso de quem já viu, algumas palavras usadas para nos referirmos, à rotina, não é isso? São ações que a gente faz no nosso dia a dia. Então, são verbos que expressam ação. Então, vamos lá. O primeiro aqui seria get up ou get up. Tem gente que pronuncia get up ou get up. Equivaleria ao nosso levantar-se. Aqui temos have breakfast. Equivale ao nosso tomar café da manhã, fazer a primeira refeição. Leave for. Leave for é como se fosse sair, certo? Então, no contexto de vocês, leave for school. Sair para a escola. Então, leave for school. Leave for school. Leave for school. Certo? Have lunch. Almoçar. Do homework. Fazer a tarefa. Take a shower. Tomar banho. Surf the net. Seria navegar na internet. Então, só alguns exemplos com os quais vamos trabalhar agora na estrutura. Então, em primeiro lugar, vamos aprender a perguntar a alguém sobre a rotina dessa pessoa. Então, a gente dividiu aqui para ficar uma coisa mais fácil para a gente compreender, em dois tipos de pergunta, certo? O primeiro tipo é yes or no question, como vocês podem ver. A propósito, só um detalhe, pessoal. Eu tenho recomendado a todas as turmas que assistam aos vídeos a partir do laptop computer ou do desktop computer de vocês, caso haja disponibilidade. Porque se vocês assistirem a partir do celular, como o quadro aqui é pequeno, as letras acabam ficando pequenininhas demais no celular. Eu posso aumentar a letra? Posso. Só que aí não vai caber nada no quadro, então tem que apagar toda hora, vai ficar talvez um pouco mais difícil. Se possível, assistam aos vídeos a partir de um laptop ou um desktop computer. Alright, guys? Então, só um comentáriozinho. Yes or no questions. Uma yes or no question é, como o nome já sugere, é uma pergunta que pode ser respondida com yes or no. Então, vamos lá. Falando de routine, vamos perguntar aqui, ó. Se eu quisesse perguntar para vocês, vocês se levantam cedo? Aí eu vou perguntar assim, ó. Do you get up early? Vamos entender com calma. Então, ó, sempre que vocês perguntarem
para alguém, certo? Você. Aí vocês vão ter que usar essa palavrinha antes do you. Essa palavrinha aqui indica que o verbo que está aqui na frente está no chamado tempo presente, ou seja, usado para escrever rotina. Em nossa língua a gente diz você se levanta cedo. Para indicar que o verbo get up está no presente, indicando rotina, vocês têm que usar essa palavrinha. Qual a tradução dela em nossa língua? Não há. Ela não há equivalente em nossa língua nesse contexto, certo? Quando ela é usada como um verbo auxiliar. Mas em inglês a gente tem que usar. Então vamos lá. Do you get up early? Early seria cedo, correto? Early, cedo. Do you guys get up early? Se algum de vocês quisesse responder Yes, Mr. Rocha, sim, eu levanto, como é que ficaria em inglês? Vocês podem dar uma resposta curta. Yes, I, eu. E aí vocês vão repetir o do da pergunta na resposta e podem parar aí mesmo. Yes, I do. Se fosse uma resposta negativa, no, I don't. No, I don't. Yes, I do seria a resposta afirmativa para uma pergunta como essa. E no, I don't seria uma resposta negativa. Se eu quisesse perguntar a vocês outra coisa sobre a rotina de vocês, a estrutura vai ser a mesma. Eu só vou trocar aqui o verbo e o complemento da frase. No caso aqui o verbo seria get up e o complemento aqui é o early, é o advérbio early, certo? Cedo. Então vamos removê-los. Se eu quisesse fazer uma pergunta, você toma café da manhã em casa? Certo? Pergunta comum. Às vezes a pessoa come na escola. Muita gente não gosta de comer cedo. Então vamos lá. Você toma café da manhã em casa? Qual é a palavra para café da manhã que eu acabei de apagar? Seria have breakfast. Have breakfast. Então essa combinação, have breakfast, equivaleria ao nosso tomar café da manhã. A refeição, fazer a refeição. Então ficaria, do you have breakfast? Do you have breakfast at home? Do you have breakfast at home? Ou seja, eu não mudei, sempre vai ter o do you. Do you have breakfast at home? E na hora de respondermos é a mesma coisa. Yes, I do. No, I don't. Vejam que o yes, I do, ele precisa de um contexto para ter um significado. Sem contexto, entendeu? Então, no exemplo anterior, eu tinha do you get up early? Vocês se levantam cedo? Do you get up early? Aí a resposta, yes, I do. Agora eu tenho outra pergunta, com outro verbo, outras palavras. Do you have breakfast at home? Mas a resposta é a mesma. Só que aqui agora, na hora de vocês traduzirem, vocês vão dizer sim, eu tomo café da manhã em casa, né? Porque em português seria assim. Sim, eu tomo café da manhã em casa. Yes, I do, or no, I don't. Mais um exemplo. Se eu quisesse perguntar, temos aqui, ó, do homework, fazer a tarefa, certo? Do homework. Se eu quisesse perguntar, vocês fazem a tarefa depois do almoço? Logo depois do almoço? Seria, do you do your homework? Do you do your homework after lunch? O lunch quase não deu ali, não é isso? Do you do your homework after lunch? Veja que temos duas palavras iguais aqui. Só que a primeira, ela não tem tradução, ela está indicando que a principal, que é o verbo principal aqui da frase, isso aqui é como se fosse um verbo auxiliar. Ele está auxiliando, ele está indicando que o principal, que ele vai estar aqui depois do verbo, está no presente. Essa é a função do do. Então, do you do your homework after lunch? O segundo do aqui seria fazer. Nesse contexto aqui, vocês traduzem como fazer. Já aqui, antes do you, ele não tem tradução. Do you do your homework after lunch? Do you do your homework after lunch?
Do you do your homework after lunch? Do you do your homework after lunch? Então, do you do your homework? Do you do your homework after lunch? Do you do your homework after lunch? A resposta é yes, I do, ou no, I don't. Veja que a resposta curta para um yes or no question, falando de rotina, certo? Vai ser yes, I do, ou no, I don't, se vocês tiverem o do na pergunta, não é isso? É mais ou menos assim. Do you do your homework after lunch? Yes, I do. No, I don't. Alright, guys? Vamos agora ver o que seria uma WH question. Uma WH question, muitos professores ou gramáticas ou livros da escola às vezes dizem assim, ó, open question. Por que open question? Porque essas perguntas literalmente são assim abertas, certo? Vocês não vão dizer yes or no. Vocês podem dar qualquer informação que seja coerente com a pergunta, claro, né? Então vamos ver um exemplo. Vamos pegar aqui o leave for school. Vamos trabalhar com esse verbo, leave for school. Um exemplo de uma WH question pode ser com essa combinação aqui, ó. What time? Aí eu vou dizer, do you leave? Deixa eu apagar o do your homework. Como eu falei, o quadro é pequeno. A letra já está pequena, mesmo assim, a gente tem que ficar apagando, né? What time do you leave for school? Veja, what time do you leave for school? What time seria que horas? Então temos aqui um WH, por isso que é WH question, porque são perguntas feitas com palavras que contêm WH. What, where, how. A gente vai ver mais, logo logo. Então vamos trabalhar em cima de what time. What time do you leave for school? Uma pergunta como essa, tem o do? Tem. Mas eu não posso dizer yes, I do, ou então no, I don't, porque não faria sentido algum. Eu vou dizer que horas, certo? Eu saio para a escola. Caso eu não saia para a escola, caso eu não estude, aí eu vou dizer I don't study, certo? I don't go to school. Seria assim. Mas não é o nosso caso. Então vamos lá. Se eu pergunto a vocês, ou a alguém da turma, alguém do 7º ano, hey, you, what time do you leave for school? Então, leave aqui fica subentendido que é leave home. Ou seja, sair de casa. Leave home for school. Mas não precisa colocar o home, que já fica subentendido, né? Como você estuda de manhã, what time do you leave for school? Na hora de eu responder, posso dizer I leave for school at 7 o'clock. O for school fica subentendido. I leave for school, I leave for school, I leave for school. I leave at 7 o'clock. I leave at 7 o'clock. Esse o'clock pode ser omitido se vocês quiserem, porque vai ficar subentendido que é 7 o'clock. Se vocês disserem somente I leave at 7, I leave at 7, fica subentendido que é I leave at 7 o'clock. Alright, guys? I leave at 7. Se eu mudar, veja que aqui a gente tem a mesma ordem da yes or no question. Seria auxiliar, sujeito, verbo, complemento do verbo, complemento da frase. Um advérbio de tempo, de lugar, algo assim. Na WH question, a gente vai ter de diferente o WH word, que seria a palavra que tem WH. Pronome interrogativo, advérbio interrogativo, alguma coisa assim em português. Em inglês seria o WH word. Então, no caso aqui, a gente tem o what time. Aí vem what time, verbo auxiliar, sujeito, o verbo principal e o seu complemento. A ordem é a mesma. E veja que essa ordem é parecida com a ordem da nossa língua. Em nossa língua a gente diz, você faz seu dever de casa depois do almoço? Então, nesse caso, nem sempre vai ser assim, a ordem é a mesma em inglês e português. What time do you leave for school? I leave at 7 o'clock.
Se eu colocar outro verbo aqui, deixa eu colocar outro verbo. Então, eu vou apagar o leave for school. Vou apagar a resposta aqui, que agora, como é uma open question, eu tenho que apagar. Eu posso perguntar que horas você almoça. Então, eu já posso apagar aqui o leave for school. Aí eu vou perguntar que horas que vocês almoçam, ou que horas que você almoça. Lembre-se que you, eu posso usar you é segunda pessoa do singular e do plural. Eu uso o mesmo you para conversar com uma pessoa, para me referir a somente uma pessoa com quem eu estou falando, mas também posso usar you para me referir a um grupo. No caso, vamos imaginar que se estivéssemos presentes numa mesma sala de aula, eu poderia dizer, Hey Bruno, what time do you leave for school? Ou poderia dizer, Hey guys, what time do you leave for school? Eu estou me referindo a Bruno somente ou a toda a turma com o mesmo you. Então, you pode ser singular ou plural. Em inglês não há diferença. Às vezes, na hora de falar em inglês, não sei se vocês perceberam desde o início do vídeo, quando a gente se refere a um grupo, é muito comum usar o guys, a expressão guys. Hey guys, what time do you leave for school? Porque ajuda a evitar ambiguidade, a evitar dúvida, certo? Será que ele falou para quem? Para a turma toda? Então, hey guys, então já fica mais claro que é com a turma toda, né? A não ser que eu esteja me referindo a um grupo separado da turma, de qualquer forma vai ser plural. Vamos lá. Que horas que você almoça ou vocês almoçam? What time do you guys have lunch? What time do you guys have lunch? What time do you have lunch? Aí a resposta, vocês vão dizer I have lunch at 1 o'clock. At 1 o'clock. I have lunch at 1. At 1 o'clock. Apaguei aqui os demais, mas sem problemas. I have lunch at 1 o'clock. O o'clock pode ser omitido. I have lunch at 1. I have lunch at 1. Em uma conversação normal, se você tiver a chance de conversar com um estrangeiro e por acaso eles perguntarem para vocês, What time do you have lunch? Se vocês disserem at 1, já fica natural, correto, certo? Mas como aqui a gente está aprendendo a estrutura como um todo, por isso que eu estou dando a resposta completinha para vocês entenderem como diriam isso. I have lunch, eu almoço, at 1 o'clock. At 1 o'clock. I have lunch at 1 o'clock. Alright, guys? Então, have lunch. Ficou aí. Então, vamos voltar mais um pouco. Agora a gente já tem uma ideia, a gente já entende o que é um yes or no question. Como é que eu faço a pergunta, yes or no. E uma open question, ou então WH question. Por enquanto, é só. Alright, guys? Thank you very much. De modo que o vídeo não fique muito longo, a gente vai parar um pouquinho por aqui e continuar no próximo vídeo. See you guys. Thank you for watching.